dos presidentes de câmaras municipais do Maranhão. Convidamos agora o excelentíssimo senhor Ítalo Azevedo, procurador judicial da Câmara Municipal de São Luís, com a palestra Lei Orgânica do Município e Pagamento Interno da Câmara, Organização das Pautas e Presidência das Sessões e Convocação Extraordinária pelo Executivo. Senhores deputados aqui presentes, senhores vereadores, senhores presidentes de Câmara, para os quais se destina este encontro. O tema proposto, ou os temas propostos, são muito vastos. Eu vou me limitar a uma abordagem restrita, mas sem prejuízo do conteúdo, que é o que mais importa. Devo, nesse mistério, lembrar, e aqui muitos da minha idade, ou menos ainda mais sabem disto, os poderes legislativo, sobretudo, e executivo, dos moldes que a gente compreende e entende hoje, existe hoje, passaram ou funcionam a partir de muito pouco tempo. Ou seja, a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal. Eu preciso fazer esse retrospecto para lembrar que, antes disto, os municípios, embora tivessem prefeito e tivessem vereadores ainda eleitos, eles não tinham, enquanto representante de poderes, qualquer força, qualquer capacidade de se impor com autonomia e liberdade. Por quê? Na época, os governadores eram indicados e nomeados pelo presidente da República. Os prefeitos de instâncias hidrominerais e das capitais eram nomeados pelo governador do Estado, que já era, por sua vez, já havia uma nomeação. E havia, portanto, eleições de prefeito, eleições de parlamentares municipais, apenas para chancelar, homologar aquelas proposições que partiam do poder central, vinham como se fosse em cascata. O governador do Estado, atendendo à determinação do presidente da República, encaminhava situações para o prefeito encaminhava para a Câmara, e a Câmara de Vereadores simplesmente homologava. Não havia como se falar, portanto, em Estado democrático de direito, porque, na verdade, o que prevalecia era um executivo forte e de conteúdo efetivamente ditatorial. Para bem deixar isto claro, e deixar, sobretudo, demonstrar a fragilidade dos poderes do município até então, a lei orgânica, naquela época, que os municípios tinham, era uma lei orgânica que jamais foi discutida, votada, aprovada, nem promulgada pelo Poder Legislativo Municipal. Era uma lei orgânica para todos os municípios, em cada estado, e promulgada pela Assembleia Legislativa, aprovada e promulgada pelo governador do Estado. Ora, vejam o que é que isto tinha, na ótica de hoje, dos moldes como as coisas são hoje, o que é que tinha isto a ver com a realidade municipal?
e, sobretudo, com respeito à questão dos entes políticos que atuavam nos municípios daquela época. Muito bem, esta era a realidade que eu resumi muito rapidamente, porque o tempo está realmente muito curto. Quero só lembrar, ainda, insistir ainda, e muitos sabem aqui disso, que nessa época que me referi, não se podia imaginar sequer falar em liberdade de imprensa, em livre manifestação do pensamento. Não se cogitava essas coisas, porque se corria o risco de responder a processo e até ser preso. E se fosse um agente político, perdeu o mandato porque manifestava sua opinião livremente. Isso não podia acontecer. Eu quero aqui, neste momento, até me referir a uma situação bem presente. A situação foi do passado, mas o fato a que eu vou me referir diz respeito ao que aconteceu uma semana atrás, quando chegou na Câmara Municipal de São Luís um comunicado da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, dando conhecimento à Câmara Municipal, veja bem, agora, em 2013, foi 2012, dando conhecimento de que um vereador daquela época, preso no 24BC, com o mandato cassado, defendido pelo senador Henrique de la Rocque, do Superior Tribunal Militar, naquela época, teve agora, felizmente, ainda assim, declarado, anistiado das acusações que lhe eram feitas, porque elas tinham um cunho meramente político. Isto, comandante Ivan, foi comunicado à Câmara Municipal. Ele se tratava de um advogado, meu colega, José Santos Carvalho, José Mário de Carvalho, José Mário Santos de Carvalho, doutor José Santos, que advogou por muitas eras, por muito tempo aqui. Isto aconteceu com este cidadão. E eu trago isso como exemplo, porque milhares e tantos outros aconteciam, simplesmente porque a pessoa, sobretudo o ente político, manifestou uma opinião contrária ao poder daquele momento. Hoje, senhores, vou fazer aqui uma ressalva, porque tem prefeitos também aqui presentes, e vão me perdoar, os que estiverem aqui presentes, que eu vou enfatizar o assunto é lei orgânica inicialmente, e eu vou enfatizar a atuação, as atribuições, e que dizem respeito ao poder legislativo municipal. O doutor Demela, que aqui me antecedeu, falou dos poderes, dos confrontos e como de como se chega ao equilíbrio dos poderes. Eu aqui não vou ter preocupação com isto. Vou enfatizar a atividade do legislativo no que se refere às normas que regem a sua atividade inseridas na lei orgânica e, se o tempo permitir, as normas que disciplinam a atuação legislativa do vereador em suas câmaras em todo o país. Doutor Ney Melo falava de que ele, como deputado, como magistrado, é concursado, mas nunca teve um voto, não tem um voto. E me ocorre, neste momento, eu vou falar de legislativo, de uma referência que fez o ministro Aires Brito,
ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que teve a segurança, a condição, a temperança, a capacidade de conduzir as sessões do Mensalão, hoje aposentado, o ministro Aires Brito. Ele, numa monografia, que eu me perdoe não me recordar o nome, ele respondia a um questionamento feito por ele mesmo, de por que as constituições nos países de regime republicano e que constituem Estado democrático de direito. Quando eu falo isso, eu tiro, por exemplo, dessa concepção, a Bolívia do falecido Hugo Chávez. É república também, mas não se pode traçar nenhum paralelo com a república que constitua um Estado democrático de direito. A nossa Constituição diz que nós, república, Federação da República Brasileira, Constituição da República Federativa Brasileira, se constitui em Estado democrático de direito. E o ministro Aires Brito dizia, se indagava e respondia nessa monografia, por qual razão ou quais razões levam as constituições em todas as repúblicas que constituem o Estado democrático de direito a dar a primazia de sua tratativa pela primeira parte na Constituição. Abra qualquer Constituição, eu não conheço tantas outras, conheço umas 3, depois da brasileira, mas ele fez pesquisas nesse sentido. E abrem-se as constituições destes países republicanos e, insisto, constitutivo de Estado democrático de direito, e o primeiro poder a ser tratado pela Constituição é o legislativo. E muitos se indagam, por quê? Mas por que isso? Por que não o executivo? Por que não o judiciário? E ele respondia na linha do que falou há pouco do doutor Ney. Isto se deve ao fato de que o poder legislativo, por excelência, é o poder cujos membros que desempenham a atividade legislativa se submeteram à pia batismal do voto. Essa é a expressão que ele usa. Daí a razão por que, em todas as constituições de países democráticos, o primeiro poder a ser tratado é uma primazia, fruto do próprio Estado Democrático de Direito, que o primeiro poder a ser tratado é o poder legislativo. Disse-a, como ele também se indagava, e o presidente da República, e o poder executivo, cujos representantes, cujos chefes recebem votos. O presidente da República é votado, o governador é votado, o prefeito é votado. Mas ele desconsidera isto e para reforçar a tese de que a primazia do poder legislativo se deve ao fato de que os seus componentes são todos eleitos, passam por a pia batismal do voto. Por quê? Porque no executivo o chefe é eleito, mas o governo que ele constitui, não. O chefe é eleito. Pode ser até que o presidente da República convide e nomeie um deputado, senador, para ocupar um ministério. Que o governador do Estado faça isso com um deputado. Mas isso não desnatura o fato de que o Poder Executivo, excluído o seu titular, não tem os demais membros que compõem o seu governo submetidos, para repetir a frase de Aires Brito,
a pia batismal do voto. Desta concepção, senhores, resulta o fato de que, graças ao poder legislativo, que se reafirma na tratativa diuturna do entrechoque entre os poderes, a democracia, o Estado democrático de direito. Porque ele, o legislativo, ele não se contrapõe ao executivo. Mas não deve ser assim, porque a Constituição fala em harmonia entre eles. Mas fala em independência. E confere ao poder legislativo funções não só de legislar, mas de fiscalizar o executivo e a execução orçamentária. Confere ao legislador, seja ele federal, estadual, municipal, função de controle. Quando um vereador no seu município, o deputado no seu estado, o deputado federal ou o senador da República, encaminha ou aprova o requerimento para que o chefe do respectivo executivo dê detalhes de como é que ele fez, como ele está realizando esta ou aquela obra, como foi a forma de licitação, ele está exercendo um controle. Porque é na medida que está fazendo, se houve dispensa de licitação e o vereador aprova o requerimento pedindo ao prefeito, solicitando ao prefeito que remeta, o fundamento de que, porque houve a dispensa da licitação para fazer aquela obra, aquele serviço, ou realizar a aquisição daquele material, ele está exercendo o controle sobre a atividade, que é uma função dele, não está se opondo ao prefeito. É próprio do exercício da sua condição de legislador. E, por fim, o legislador ou o legislativo, ou os seus membros, a eles também cabe uma função julgadora. Não a função julgadora do judiciário, mas aquela função julgadora de natureza jurídico-político. Quando o legislativo julga as contas do executivo, do chefe do executivo, ele está exercendo uma função que é estabelecida na Constituição. Quando ele julga, no caso dos municípios, o prefeito por infração político-administrativa, com base no Decreto-Lei 201, de 67, ele, com possibilidade de o processo chegar a cassar o mandato do executivo, do prefeito. Ele exerce uma atividade que a Constituição lhe assegura. E agora vamos para o município. Isto tudo está na lei orgânica. Cada município na lei orgânica. E hoje, cada município com sua lei orgânica discutida, votada, aprovada e promulgada por quem? Não é pelo prefeito, não é pelo juiz de direito, não é pelo judiciário, promulgada por ela mesma, a Câmara Municipal, Poder Legislativo do município. Isto se dá em razão da enorme reviravolta que houve entre os tempos tenebrosos a que eu me referi, os tempos do executivo forte, os tempos do regime jurídico que se mandava prender e que se caçava sem mais aquela. Essa reviravolta que se deu a partir de 88, com a nova Constituição, e que passou a movimentar os municípios brasileiros
para que se editasse a sua lei orgânica a partir da promulgação das constituições estaduais. Eu aqui faço um apêndice e peço a todos os senhores, vou atropelar um pouco aqui o protocolo, para já aproveitarem que ele vi agora novamente a presença de Sua Excelência, o presidente da Assembleia, nosso deputado Arnaldo Melo, para agradecer, deputado. Eu sou advogado municipalista, esse que está aí me conhece aí do seu lado, o outro também, muitos anos. E eu quero parabenizá-lo, cumprimentá-lo pela felicidade de estar promovendo esse tipo de evento, porque isso está ressuscitando o municipalismo e o legislativo municipal. Vossa Excelência falava na saudação às pessoas dessa questão da colaboração, dessa questão do crescimento e da formação e da instrução e da compreensão, da capacitação técnica desses legisladores. Isto, Excelência, é da maior magnitude, de uma expressão singular e sem paralelo. E Vossa Excelência, por isso, merece o apreço e o apoio de todos nós. Parabéns por essa iniciativa. Voltando à questão da independência e dos poderes do Legislativo, e, neste caso, vamos agora para a lei orgânica, tudo isso que eu disse tem que estar inserido nos textos das leis orgânicas. E vejam bem, nosso deputado Arnaldo Melo, as leis orgânicas já atingiram a maioridade, já estão até além da maioridade. As leis orgânicas atuais vão fazer 23 anos em abril próximo. E todos aqui presentes hão de convir que, nesses 23 anos, o Brasil mudou, e mudou muito. O Maranhão mudou, e mudou muito. Os municípios brasileiros mudaram, e mudaram muito. Existe toda outra realidade. Há resquícios das realidades anteriores, mas mudou muito. E é preciso que seja feito este trabalho, deputado, para que se resgate, palavra que Vossa Excelência também usou, que se resgate a natureza da função do executivo, do parlamentar, do representante do Poder Legislativo Municipal. É preciso que se faça isso, porque, numa realidade passada, que, de certo modo, em muitos municípios ainda permanece, isso ainda acontece, é que muitos dos vereadores, no alvorecer do dia, em frente à sua casa, tem uma dezena, uma vintena de pessoas. Isto é muito comum ainda. Uns a pedir que ajude no pagamento da conta de luz, uns pedindo caixão para enterrar um parente, uns pedindo a intervenção numa coisa e noutra. O fato é que, por ser o legislador de contato direto, imediato com o eleitor, com a população, o vereador passa, eu não digo que sofre, porque ele está submetido a isso, ele concorre a uma eleição e se elege, ele sabe que vai pagar esse tributo, esse ônus, vai assumir esse ônus. Mas isto tem um lado que é preciso ser feito com limitação para ser compensado com este outro lado que a Assembleia, na pessoa do seu presidente, está promovendo. É chamar os vereadores para a sua função institucional. Por quê? Se é importante ajudar o pobre miserável que está ali pedindo uma passagem para o seu filho, vir você trazer um doente aqui para São Luís, eu não sei, tantas e tantas coisas que acontecem. Se isto é importante e é necessário ainda, e ainda vai ser por muito tempo,
É importante, mas muito importante, que o vereador retorne ao estudo, à consideração das suas atividades institucionais que se refletem no legislativo e que engrandece o seu papel, porque ele foi eleito primordialmente para isto. Ele está, vereador, primordialmente para isto. Para esta, ele tem que entender. Ainda, eu me refiro ao doutor Neymar, porque ele sempre fez referências muito importantes, ainda sobre a questão de, aquilo que adiantou, de que há muitas condenações na vara de que ele é titular, de gestores e de ex-vereadores, sobretudo de presidente de câmaras, que estão sendo condenados a devolver tantos e tantos aos cofres públicos, uns até correndo o risco de prisão. E muitos dos casos por falta de conhecimento. Não é só o conhecimento técnico, contábil, administrativo, é o conhecimento do seu valor como legislador, da sua importância como legislador, daquilo que lhe cabe. Não para enfrentamento do prefeito, mas para saber que ele tem aquela prerrogativa que está lá na sua Constituição, que é a lei orgânica. Está lá. A lei orgânica traz isso que muito mais disso do que falei. Mas, para que se perceba com muita nitidez esse aspecto da importância do legislador ou do poder legislativo, que eu repito, é tratado nas constituições do Estado brasileiro, este poder, com a primazia de anteceder o executivo na tratativa e o judiciário. É preciso que tenha em mente que isto não veio gratuitamente. Isto é uma coisa que está na lei orgânica, porque ela migrou do texto constitucional. Pode estar constado no texto com outras palavras, com outros termos, mas tem como fundamento isto aqui, que eu vou ler. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Isto está aqui no texto constitucional da República Federativa do Brasil. Isto está nas leis orgânicas. A falta de contato, Excelência, nesses 23 anos não, eu aqui faço um reparo, porque logo foi promulgada a Constituição, ela trazia na disposição transitória, os estados terão que promulgar as suas constituições um ano depois. E os municípios terão que elaborar suas leis orgânicas, promulgar suas leis orgânicas 6 meses depois. Por isso que abril vai fazer esses 23 anos. Mas eu quero fazer, me permita, um registro histórico aqui, talvez alguns saibam, tenham acompanhado neste momento, em 89, 90, era vereador e presidente da Câmara Municipal, hoje nobre deputado, um dos que ocupa esta casa aqui, deputado Manuel Ribeiro. Ali tem quem viu. E ele fez também um trabalho meritório naquela época, porque também saiu com técnicos para o interior, promoveu encontros também aqui para subsidiar os vereadores no sentido de como elaborar uma lei orgânica. Lembre-se que nós viemos de um regime jurídico que a lei orgânica era o Estado que dava para o município. Foi um trabalho também extraordinário. Presidente, essa homenagem que eu faço neste momento, aqui tem muita gente, viu? Ao nobre vereador Manuel Ribeiro, que fez, passou uns 2 anos. Mas a verdade é que, a partir daí, de um certo tempo,
passou a existir esse vácuo em que os vereadores, pelo seu dia a dia junto ao eleitor, pelo seu dia a dia de cobrança, daquelas cobranças mínimas, que são importantes para o eleitor e ele satisfaz, ele vem se distanciando, presidente, da sua atividade institucional. Não é raro. Muitas câmaras só têm uma sessão por semana e, mesmo assim, não realizar nem duas ou três, nem duas, às vezes só uma. Isto tem gente aqui que sabe que isso é uma realidade. Então, e não fazem, não manuseiam o texto da lei orgânica. E se não manuseiam, vão perdendo o contato com as suas funções institucionais, viu? Vão perdendo, vão ficando naquele cotidiano de atender os pleitos que lhe fazem no momento e esquecem de que eles têm que legislar, seja criando projetos de leis próprios, se for necessário, seja formulando requerimentos, moções, e tudo que conforma a atividade legislativa, e seja, sobretudo, discutindo na sua casa, no plenário da sua casa, os problemas das comunidades, um trazendo para o outro, um trazendo para o presidente, tomar conhecimento para os outros pares também tomar conhecimento de que lá no município, no povoado dele, está havendo isso e aquilo, que ele está procurando uma alternativa. Isso é atividade parlamentar, isto é atividade parlamentar. E eu sempre reputo isso, eu sempre digo isso está se perdendo em função desta atividade cotidiana de atender, não pode deixar de ser, atender aquele eleitor que está pedindo uma coisa e outra, tal. E é bom se dizer, estou dizendo aqui, é porque tem gente da mídia, isso acontece, não é só em tempo de eleição, não, isso é todo dia. Isso é todo dia. Então, não estou dizendo que isso não seja feito, deixe de ser feito, você não tem como fazer isso, seria até uma falta de humanidade. Não é nem o fato de não respeitar quem votou em você, mas até uma falta de humanidade. Mas é preciso que se faça isto sem perder contato com a fonte das suas funções e do poder que ela lhe confere enquanto agente político municipal. Isto não pode acontecer. E está, em maior e menor escala, neste ou naquele município, acontecendo. A lei orgânica, eu costumo chamar que ela é a carta de alforria dos municípios. Porque, na verdade, os municípios eram, repito, os municípios eram penduricalhos, eram um apêndice dos estados. Não tinham território, tinham nominalmente os poderes, ou o poder legislativo, tem o executivo também. O prefeito não fazia nada, tinha que ordenar o governador. Então, a lei orgânica, com a mudança do regime jurídico constitucional e a adoção dos princípios básicos da Constituição na lei orgânica, direcionados para os municípios e para a administração dos dois poderes, executivo e legislativo, ela constitui, na verdade, uma carta de alforria de quem estava escravizado, porque não havia realmente liberdade. A lei orgânica, portanto, traduz essas normas de um modo mais específico para o município. Eu quero, no entanto, ainda lembrar que, se o legislativo tem a primazia do tratamento no texto constitucional como o primeiro poder, o legislativo, isso já não acontece com o executivo e, portanto, não acontece com o prefeito municipal na lei orgânica.
E vejam bem, por quê? Vejam bem, vejam bem, rememorem isto, que muitos dos senhores já leram, já viram. O artigo 29 da Constituição. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará. Não há uma referência ao prefeito, que é o chefe do poder. Há a primazia de conceder ao legislador municipal, conferir ao legislador municipal esta norma direcionada no sentido de lhe dar confiabilidade, de conferir um poder. Não é o poder desmedido, é até controlado, mas é o poder de discutir, votar, aprovar, dotar o seu município de uma lei orgânica que você mesmo promulgou. Isto é de uma importância fundamental. Isto é de uma importância sem limite. Por isso que eu, quando iniciei esta pequena falação, me referi aos tempos de chumbo, como se diz, aos tempos sombrios, porque é um impacto, é uma mudança total, e uma mudança que, graças, veio enormemente, de forma alvissareira e para melhor. E neste diapasão, eu não estou controlando aqui meu tempo, não sei, eu me esqueci aqui de controlar, mas alguém me diga aí quando eu tiver. E desse diapasão, eu chamo a atenção para os seguintes. Eu chamo a atenção para os seguintes pontos, destacar aqui os seguintes pontos. Os seguintes pontos que reforçam esta ideia do Legislativo Municipal como um poder, que lá atrás já se disse que é um ente jurídico que constitui a República Federativa do Brasil. É um ente jurídico, ao lado da União Federal, dos Estados membros e do Distrito Federal. É um ente jurídico. E um ente jurídico que, sem ele, não haveria, a Constituição disso, o Estado democrático de direito. Teria que ter ele também, ele, município, e ele, poder legislativo do município. E nesta atuação espetacular, animadora, é uma previsão constitucional, ou seja, Constituição contida na Lei Orgânica Municipal, que, por exemplo, quanto o prefeito do seu município ganha? Vamos falar de coisas práticas, está no texto. Quanto ganha? Quem diz quanto é que ele vai ganhar? É a Câmara Municipal. A Câmara Municipal que fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. Isto significa a importância que foi dada ao Constituinte ao Poder Legislativo Municipal. Ele é que dita. É evidente que esse poder tem que ser, todo poder tem que ser usado com parcimônia, até porque a tendência, como disse mais uma vez o doutor Ney, a tendência de quem tem um poder é extrapolar, é aumentar. Então, isto não é para confrontar, já disse uma vez, para confrontar um prefeito, vereador, deve ser ajudar a administração. Afinal de contas, se for bom o que o prefeito está fazendo ou quer fazer, por que não ajudar? Por que não ser um companheiro? Agora, respeitado os limites de que eu sou isto e você é aquilo, sem precisar necessariamente
de um conflito, de um confronto. Pois bem, até aquilo que o prefeito deve perceber por sua condição de chefe do executivo, o vice-prefeito, que é votado para substituí-lo nas suas ausências, ou vacância do cargo, os seus secretários, quem diz isto é a Câmara Municipal. Fixa esses subsídios e deve fazê-los também sem usar disto como uma forma de achacar o poder executivo. Não vamos botar R$500 por, sei lá, por secretário, porque a Câmara pode. Mas isso não é legislar, isso é, viu, massacrar, isso é afrontar, isso não é. Tem que ter bom senso na coisa. Eu estou enfatizando o que é que pode o legislativo. Os próprios subsídios, é claro que respeitados os limites impostos pela Constituição Federal, mas são os vereadores que também estabelecem os seus próprios subsídios, respeitados aqueles limites constitucionais. Devo dizer mais. Isto tudo não era suficiente se não conferisse ao vereador inviolabilidade por suas ações, palavras e atos na circunscrição do município. Eu não vou entrar em detalhes, mas é sempre bom lembrar que isso não é bem a imunidade de que detém o deputado estadual. Porque o deputado estadual ele pode falar no estado todo, viu? Ele pode desancar e fazer, ele tem o estado todo. Não. O legislador, o vereador se limita ao seu município. E tem tantos outros desdobramentos, mas a verdade é que o vereador não pode sofrer. O vereador não pode sofrer condenação por injúria, por difamação, por calúnia. Não sei se ele cometeu isso, mas no pronunciamento dele na Câmara, ele, sei lá, as razões dele, sacou isso e aquilo contra alguém, ele é inviolável, ele fez isso lá dentro da Câmara. Ele fez isso, o pronunciamento a respeito de uma matéria que está sendo discutida, que está sendo votada. Só estou com isso enfatizando as garantias e as condições de garantias constitucionais, ou seja, e da sua Constituição, a lei orgânica, no sentido de você exercer harmonicamente, mas com independência, o seu munus de vereador. Cabe, portanto, ainda a função, eu já falei, fiscalizadora do município. Esta vai a tal ponto, que, mesmo exercendo a sua atuação fiscalizadora, tendo o Tribunal de Contas como auxiliar, e mesmo que essa atuação fiscalizadora, que deve ser no curso do mandato, mas que está sujeita à apreciação pelo Tribunal de Contas, nessa atuação de fiscalizar, ou decorrente do exercício dessa atribuição, a Câmara Municipal chega ao ponto de poder tornar sem efeito o parecer prévio dado pelo próprio Tribunal de Contas. Gente, não vamos aqui chegar aos disparates de, por exemplo, o Tribunal de Contas não rejeita a conta do Executivo, ele emite parecer pela aprovação, a desaprovação, a aprovação com ressalvas, etc. Mas se ele dá um parecer contra, pela desaprovação, e neste parecer, por exemplo,
Está lá destacado que está aprovando que o prefeito, em vez de 15% na saúde, ele aplicou 10%. O povo está morrendo aí com 15%, 20%, e o cara só aplicou 10%. Ele tem mesmo que pagar por isto. Educação, o Tribunal de Contas toma todo o processo de contas da prefeitura, levanta com seus técnicos e vê, está lá. Isso é numérico, isso não tem, isso é matemática, isso não tem como mudar. E diz que é isso. É 25% que o prefeito deve aplicar na educação. O cara aplicou 10%, 15%, 17%, não interessa. Aí eu entendo que a Câmara não tem como, ainda que com a maioria de 2/3, aqui fala o texto constitucional, vir a rejeitar, a aprovar essas contas contra o parecer. Porque isso não tem como mudar. Outras coisas são possíveis. Eu aqui, para encerrar, que eu só tenho 2 minutos, eu, por exemplo, não vou... Eu já divulguei muito nessa área, hoje nem tanto, já estou ficando mais cansado. Eu tive um cliente prefeito que ele celebrou um convênio com a FUNASA para abrir 10 poços artesanais lá nos povoados, 10 poços, artesianos, 10 poços artesianos, construir as 10 respectivas caixas d'água, e vem todas as especificações, tubo de não sei de quantos milímetros, tubo para isso não sei de quantos milímetros, tantos metros e tal e tal. O prefeito resolve, além do dinheiro do convênio, ele botou mais 30% do dinheiro, diminuiu a dimensão dos tubos, reduziu a qualidade do material da caixa d'água que estava lá previsto, botou outros tipos de torneiras, etc. E, com isto, ele estendeu de 10 para 18, mais 8 caixas d'água e 8 pequenos povoados servidos por água que não tinha. Isso é da liberação dele. Eu defendi este caso. E o Tribunal de Contas da União condenou, porque houve desvio de finalidade, embora ele tenha feito só caixa d'água e só poço artesiano. Mas ele deixou de atender. Mas ele foi absolvido. Finalmente foi absolvido. Por quê? Ele botou do dinheiro dele e, na verdade, ele cometeu irregularidade, mas não uma ilegalidade como é esta de dizer você tem que aplicar pelo menos 25% da educação. Olha, ainda tem Fundeb, tem não sei o quê. Eu sei que os recursos são parcos, são pequenos. Nem sempre dão nem para metade do que se precisa, mas... gente, é 15% na saúde, os caras está todo mundo morrendo. E não aplica, não tem como a Câmara seria um despautério, um uso, um abuso do seu poder, dizer, eu posso, por 2/3, eu tenho 2/3, e vou aprovar a conta desse prefeito. Isto é que não é possível ser feito. Me parece que o meu tempo terminou, não toquei em regimento interno, que é uma coisa importante, mas o tempo esgotou, já estão me falando ali. Eu só queria, concluindo, mais uma vez, dizer da satisfação de ver alguns até conhecidos, antigos, tal, e de ver a safra nova de legisladores municipais atendendo esse chamamento para o revigoramento do municipalismo e da atividade do vereador enquanto legislador municipal.
que vocês sejam felizes na atividade de vocês, se profissionalizem cada vez mais, se capacitem, se tornem membros do Legislativo com consciência e competência e sabedores daquilo que estão fazendo. Muito obrigado e desculpe pela paciência. Os senhores presidentes de câmaras que não receberam o seu convênio, por favor, procurar a Secretaria do